serviços profissionais especializados e recursos de acessibilidade em processos seletivos. Descrição da imagem: logomarca oficial do IFES, em cor branca e fundo azul, sendo representada pelas letras maiúsculas I e F, e o nome Instituto Federal do Espírito Santo. Descrição do slide: slide com fundo azul ciano, com logotipo e textos em branco. O título é da cor amarela. A partir deste momento, todos os slides desta aula, com exceção do último, possuem fundo branco com texto, título da cor ciano escuro e demais textos da cor preta. Serviços e recursos de acessibilidade. A fim de se garantir a equiparação das oportunidades e, quando solicitados pelos ou pelas candidatos ou candidatas que comprovem a necessidade, os seguintes serviços e recursos poderão ser disponibilizados para os processos seletivos com provas presenciais. Auxílio ledor. Serviço especializado de leitura da prova para pessoas com deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção ou dislexia. Os ledores atuam em duplas e prestam serviço individualizado em salas com apenas um participante. Ledores certificados também estão habilitados para atuar como transcritores. Os ledores que auxiliam candidatos e candidatas com deficiência visual contam com o apoio da prova do ledor, que contém os textos adaptados e a descrição das ilustrações, imagens, mapas, tabelas, gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e símbolos. Auxílio para transcrição. Serviço especializado de preenchimento das provas objetivas e discursivas para participantes impossibilitados de escrever ou de preencher o cartão de resposta. Os transcritores atuam em dupla, geralmente com o apoio de ledores, e prestam atendimento individualizado em sala com apenas um ou uma candidato/candidata. Avaliação, correção diferenciada. Benefício assegurado aos candidatos ou candidatas com surdez ou com dislexia, em decorrência de sua singularidade linguística. Guia-intérprete. Profissional especializado em formas de comunicação e técnicas de guia, tradução e interpretação para mediar a interação entre as pessoas com surdo-cegueira e a prova e os demais envolvidos na aplicação do exame. Guia-intérpretes atuam em dupla e prestam serviço individualizado em salas com apenas um participante. Interpretação em língua brasileira de sinais, Libras. Serviço prestado por profissional com certificação específica, habilitado para mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, e no ato da prova, esclarecer dúvidas dos usuários de Libras na leitura de palavras, expressões e orações escritas em língua portuguesa. O tradutor-intérprete de Libras não se limita a traduzir as comunicações orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos. Não é recomendado que o tradutor-intérprete faça a tradução integral da mesma. Ou seja, quando solicitado e dentro dos limites éticos, o profissional deve auxiliar o candidato ou a candidata com deficiência auditiva, fornecendo-lhe sinônimos ou sinais que o ajudem a reconhecer a palavra escrita, as expressões idiomáticas, as orações, o contexto. O profissional pode recorrer a dicionários.
Os profissionais que auxiliam participantes com surdez devem atuar em dupla. Recomenda-se sala com no máximo 4 candidatos. Leitura labial. Serviço de leitura da prova a pessoas com deficiência auditiva, geralmente oralizadas, que não desejam a comunicação por meio de libras, língua brasileira de sinais, valendo-se de técnicas de interpretação e da leitura dos movimentos labiais para a compreensão da língua portuguesa. Esse atendimento deve ser prestado por tradutor-intérpretes de leitura labial ou por profissionais que conhecem a moderna cultura surda, as necessidades das pessoas com deficiência auditiva e os procedimentos específicos deste serviço. Os profissionais que prestam serviços de leitura labial devem atuar em dupla. Recomenda-se sala com no máximo 4 candidatos ou candidatas. É recomendável que a atuação do profissional que presta serviço de leitura labial seja semelhante à do tradutor-intérprete de Libras. Ele não se limita a traduzir as comunicações orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos e não deve fazer a tradução integral da prova. Pode recorrer a dicionário se necessário. Os candidatos ou candidatas com surdez ou deficiência auditiva realizam as provas de línguas estrangeiras na modalidade escrita, sem o auxílio de tradutores e intérpretes, a não ser nos trechos escritos em português. Mobiliário acessível. Mesas, cadeiras ou carteiras que garantam a realização de provas com conforto e segurança. Por exemplo, devem permitir a aproximação frontal de pessoas em cadeiras de rodas, grávidas, obesas, etc. São disponibilizadas mesas e cadeiras sem braços, mesas para cadeira de rodas, apoios para a perna. Prova ampliada, macrotipo. Prova impressa com fonte e imagens ampliadas para facilitar a leitura por parte de pessoas com deficiência visual, baixa visão. O candidato ou candidata com baixa visão, que além de prova ampliada tiver solicitado auxílio de ledor ou transcritor, deve ser atendido em sala individual. O número de candidatos ou candidatas com prova ampliada que não tiverem solicitado auxílio de ledor ou transcritor deve ser de no máximo 12 por sala. Prova do ledor. Instrumento de apoio adaptado para a atuação do profissional ledor que atenderá candidatos ou candidatas com deficiência visual. Ledores em atendimento a candidatos ou candidatas com outras necessidades atuarão com provas comuns. Prova em braille. Prova transcrita segundo um código em relevo destinado a pessoas com deficiência visual cegueira. Os candidatos e candidatas que utilizam prova em braille devem ser lotados em salas individuais e também ser atendidos por duplas de ledores. Sala de fácil acesso. Local de prova com acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, em conformidade com a BNT-NBR 9050/2004. Essa sala deve possuir rota de acesso sem obstáculos, corredores de no mínimo 1,20 m de largura com rampas ou elevadores amplos para pessoas em cadeiras de roda ou com muletas, escadas com corrimão duplo para pessoas com deficiência visual. Porta com abertura de no mínimo 80 cm de largura, sem degraus superiores a 1,5 cm. Mobiliário condizente com a necessidade especial do candidato ou candidata. Espaço suficiente para garantir entre as mesas livre trânsito, corredor e a rotação das cadeiras de rodas, mantendo uma distância de pelo menos 1,20 m entre as mesas, à frente, atrás e aos lados. Boas condições de controle de iluminação e ventilação.
proximidade com os banheiros adaptados. Sala para lactantes, sala para amamentação. Locais reservados no interior da unidade de aplicação para a acomodação de crianças em fase de amamentação. A sala permanece custodiada por aplicador de prova e deve apresentar condições adequadas para acolher as crianças. A responsabilidade pelos cuidados da criança é do adulto indicado pelo seu responsável legal. É vedado o acesso da criança e do adulto às dependências onde se realizam as provas. Classe hospitalar. Ambiente em que, no interior das instituições hospitalares ou afins, os pacientes recebem formalmente a equipe de aplicação da prova, na condição de estudantes internados para o tratamento de saúde. Não são caracterizados como estudantes em classe hospitalar pessoas que, na época da prova, simplesmente estão ou estarão internadas para realizar partos, cirurgias ou tratamentos médicos. A disponibilização de outros recursos eventualmente necessários será assegurada após a atestação e conforme o princípio da razoabilidade. Tempo adicional. Benefício previsto em lei, assegurado a todos os candidatos ou candidatas com solicitação deferida de atendimento diferenciado e cujas condições específicas comprovem a necessidade de maior tempo para a realização da prova. Tais candidatos ou candidatas poderão solicitar, durante a aplicação da prova, tempo adicional de 60 minutos por dia de prova. Ao candidato ou candidata que comprovadamente fizer jus ao atendimento diferenciado e que não tiver solicitado nenhum recurso de acessibilidade no ato da inscrição, poderá ser igualmente assegurado o direito a tempo adicional.